Torcedor tricolor, muito bom dia. Hoje é dia decisivo, hoje é dia de Fla-Flu, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas nesse vídeo a gente não vai falar sobre esse jogo ainda. A gente vai falar sobre algumas outras notícias muito importantes sobre o Fluminense que estão saindo. Primeiro, sobre a Copa do Brasil, a gente vai falar das definições que tivemos na noite de ontem. Temos já 6 dos 8 classificados definidos. A gente vai te contar tudinho aqui nesse vídeo. E vamos, né, debater rapidamente se isso foi bom ou ruim para o Fluminense, né? Os adversários que acabaram passando de fase, se foi o melhor cenário possível para nós ou não. A gente vai falar também sobre a dupla de zaga que vai a campo hoje à noite, porque ela tem números muito interessantes. Isso aí pode dar um pouco de confiança para nós tricolores nessa partida. A gente vai comentar, já que eu estou falando de zaga, do interesse do Fluminense em um zagueiro noticiado ontem à noite. A gente vai falar bastante sobre isso aqui nesse vídeo. Fluminense de olho em zagueiro, já começando a se movimentar pelo mercado de transferências que vai abrir no dia 3 de julho. Beleza? Então, ó, pra gente começar muito bem esse vídeo, me dá aquela moral aí, deixa o like aqui embaixo do player do vídeo, tem o botãozinho do joia, um botão aqui assim, ó, com o dedão pra cima, o joinha. Clica lá que dá uma moral absurda pra gente estar todo dia aqui produzindo conteúdo sobre o Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. A gente tenta fazer esse trabalho de compilar todas as notícias do Fluminense em um só lugar para você se informar, ficar muito bem informado em um só lugar. Beleza? Então vamos partir para o vídeo aqui, vamos partir para as notícias, porque vamos lá, eu quero começar falando da Copa do Brasil. Como eu disse ali na introdução, né, 6 dos 8 clubes que vão às quartas de final já estão definidos. E, né, tem algumas surpresas, tá? Tem alguns resultados aqui que eu considero surpresa. Primeiro resultado de todos, esse não é nenhuma surpresa, o Palmeiras passou de fase, tá? O Palmeiras eliminou o Fortaleza. A primeira partida, o Palmeiras havia ganhado de 3-0, né? Tinha feito uma vantagem muito boa lá em São Paulo, o que possibilitou o Palmeiras nesse jogo da volta até perder para o Fortaleza, né? Perdeu por 1-0 e mesmo assim se classificou, mesmo assim passou de fase. Aqui não tem zebra nenhuma, não tem nenhuma surpresa. O Fortaleza venceu bem o Fluminense lá com os times de reservas no Castelão. Estive lá, por sinal, né? Tem até um vídeo aqui no canal. Enfim, mas o Fortaleza, assim, não é nem pelo Fortaleza, gente. O Palmeiras é um dos times mais fortes aqui do país. Então, todo mundo já esperava o Palmeiras passando de fase. Aqui, no próximo jogo, já era um duelo que eu acho que estava bastante equilibrado, né? Foi um duelo equilibrado, mas, como posso dizer, você tem duas equipes ali. Um é um gigante do futebol brasileiro que vive uma fase que é o Santos. O outro é o Bahia, que é um clube muito grande, muito tradicional, que agora está tentando se recuperar, virando SAF com o Manchester City. A partida terminou em 1-1, foi empate em 1-1. E nos pênaltis o Bahia eliminou o Santos, né? Vale o destaque aqui, né? O goleiro do Bahia é o Marcos Felipe. E ele pegou 2 pênaltis na disputa, né? Classificando o Bahia. Pra galera que gostava, né, de falar mal, de reclamar, inclusive eu, tá aí, ó, o Marcos Felipe pegando 2 pênaltis e classificando o Bahia. Sinceramente, gente, nesse confronto aqui, pela fase do Santos e do Bahia, mesmo com a SAF, né, mesmo com o Grupo City, não está tão bem na temporada. Esse já era um confronto que, quando a gente fez a live lá, eu e o Daniel na Roxinha, para comentar a Copa do Brasil, e a gente falou, olha, esse confronto aqui, se o Fluminense pegar quem passa desse confronto nas quartas, é bom negócio. Então passa aí o Bahia, né? O Bahia passando de fase nos pênaltis, eliminando o Santos. O outro confronto, Cruzeiro e Grêmio. O Grêmio venceu o Cruzeiro em Minas Gerais por 1-0 e passou de fase. O primeiro jogo tinha sido no Sul, tinha sido um empate em 1-1, um empate bem movimentado, um jogo bom. Agora, na partida de volta, o Cruzeiro dá uma bobeira na saída de bola, o Grêmio faz 1-0 e passa de fase, elimina o Cruzeiro. Eu acho isso interessante porque a gente viu, né? O Fluminense vence o Cruzeiro lá em Minas, mas o Cruzeiro deu trabalho para o Fluminense. O Cruzeiro parecia um time bem arrumadinho. Não tem tantos talentos individuais, vamos colocar dessa maneira, tentando ser bastante respeitoso aqui, mas é um time bem organizado. Parece ser um bom trabalho do Pepa, né? Que é o técnico do Cruzeiro. Então é um time que daria trabalho. Eu acho que eu também prefiro enfrentar o Grêmio, então fico satisfeito com isso. Agora, né, triste, né, o nosso co-irmão aqui, o Botafogo do Rio de Janeiro, ficou por um tiquinho, né, de passar de fase. Venceu o Atlético Paranaense no Engenhão por 1-0, mas foi eliminado nos pênaltis. Né? Vale lembrar que o primeiro jogo foi 3-2 para o Atlético, o Botafogo abriu 2-0 no primeiro tempo, tomou a virada no segundo. Agora, na partida de volta, faz 1-0 com o gol do Tiquinho Soares, mas na disputa de pênaltis, o Bento, o goleiro do Atlético Paranaense, brilhou
e o Atlético Paranaense venceu o Botafogo, inclusive com o Tiquinho Soares perdendo pênalti, coitado. Tá jogando muita bola, é o craque do time do Botafogo, mas a gente sabe, né? O cara que é craque no tempo normal, ele não pode bater pênalti, senão ele vai perder o pênalti. Isso é regra básica do futebol. Então, o Atlético Paranaense passando de fase. O resultado mais surpreendente da rodada para mim foi esse aqui, ó. O Corinthians eliminou o Atlético Mineiro. O Atlético tinha vencido o Corinthians por 2-0. Primeiro jogo em Minas Gerais. Na volta ontem lá na Arena, o Corinthians devolve o 2-0 e passa do Atlético Mineiro nos pênaltis. Roger Guedes, sempre ele, fez o seu gol. O Matheus Bidu também fez um golzinho de cabeça. Um gol que lembrou bastante o gol do Roger Guedes, o segundo gol do Roger Guedes contra o Fluminense, por sinal, né? O jogador chegando no segundo pau e cabeceando. E aí, nos pênaltis, passou do Atlético Mineiro. Também acho um resultado bom, apesar do Corinthians ter vencido o Fluminense na última rodada. Eu acho o time do Corinthians melhor do que o do Atlético Mineiro. O time do Atlético Mineiro, perdão, melhor do que o time do Corinthians. Então, eu achei esse resultado muito bom. É uma equipe mais frágil passando de fase. Claro, o Fluminense teria que fazer a parte dele, mas é uma equipe mais frágil passando de fase. E o último resultado foi, né? Acabou tendo mais emoção do que eu esperava pelo resultado do primeiro jogo. Porque lá em Minas, no primeiro jogo, o América meteu 2-0 no Internacional, 2 gols no final, é bem verdade, mas abriu 2-0 no Internacional. Então já deu uma encaminhada, né? Só que no Beira-Rio ontem, o Inter abriu 3-0 no primeiro tempo e o América no segundo tempo diminuiu, levando a partida para os pênaltis. E na disputa de pênaltis, uma cobrança até bem esquisita do Carlos de Pena, ele chuta e a bola pega nos dois pés, né? Dá 2 toques, a bola até entra, mas o juiz marca 2 toques, então não valeu o pênalti, né? Como se ele tivesse perdido o pênalti. Como não? Ele perdeu o pênalti, porque deu 2 toques, então tá anulado, não vale o gol. O Internacional foi eliminado para o América Mineiro, então o América Mineiro passando de fase. Os 6, né, dos 8 classificados já estão definidos hoje. Tem Fla-Flu e tem São Paulo Sport. O São Paulo venceu bem o primeiro jogo contra o Sport, 2-0. E tem o Fla-Flu, que está bastante em aberto, 0-0 o primeiro jogo, a gente sabe bem, vai decidir tudo hoje. Beleza? Então, já pegando o gancho aqui para falar do Fla-Flu, a gente tem uma marca bastante interessante para esse jogo. Por quê? A gente sabe que o Felipe Melo foi expulso no jogo de ida, né? Até por isso a gente ficou relativamente satisfeito com o resultado de 0-0. O Felipe Melo acabou sendo expulso no primeiro jogo, portanto, não pode atuar hoje à noite, né? Tá suspenso. Com isso, quem deve voltar ao time titular, né? Quem deve formar a zaga junto do Nino é o Manuel. Manuel era o zagueiro titular do Fluminense até se machucar no começo desse ano. Pega a posição ano passado, né? Se você pegar o histórico do Manuel no Fluminense, ele chega ali para ser o 4º zagueiro do Fluminense, fica ali 2021 mais encostado, joga algumas poucas partidas, mas em 2022 cresce muito de nível, né, de desempenho, toma a posição de titular justamente quando o David Braz se lesiona na partida contra o Atlético Goianiense. Ele é expulso, mas também se lesionou naquele jogo. E aí o Manuel pega a posição e não sai mais, até se lesionar. No começo desse ano, teve aquele problema no joelho e saiu do time. Depois disso, o David Braz jogou, ficou jogando um tempo, sentiu umas dores, o Felipe Melo assumiu a zaga e não saiu mais. Hoje é o titular do Fluminense. Mas para a partida de hoje à noite, volta o Manuel para a zaga, volta a formar a dupla de zaga com o Nino. E eu tô com um número aqui muito interessante, tá? Da dupla Manuel e Nino jogando juntos com o Fluminense. Porque é uma dupla que tem um retrospecto muito bom, tá? Eles já jogaram juntos até hoje 39 partidas, das quais o Fluminense perdeu apenas 8, tá? São apenas 8 derrotas com Manuel e Nino juntos na zaga, 7 empates e 24 vitórias. O Fluminense tem 3 vezes mais vitórias do que derrotas com o Manuel e Nino juntos nessa dupla de zaga. Então, é uma notícia boa no sentido do retrospecto, né? Eu acho que é sempre legal a gente ver retrospectos positivos para dar um pouco mais de confiança para a partida. Manuel e Nino é uma dupla de zaga que se entende bastante. Jogou praticamente 2022 inteiro juntos, né? Fizeram essa dupla em 2022, praticamente inteiro juntos. Então se entendem, estão entrosados e, se Deus quiser, vão trazer essa classificação para o Fluminense na noite de hoje. Beleza? Antes de eu partir para a última notícia desse vídeo aqui, eu quero pedir a você que está assistindo, né? Já deixou o like no vídeo? Vai deixar um comentário sobre as notícias que a gente está comentando aqui, né? Eu quero pedir para você também deixar um comentário falando de onde você nos assiste. Eu gosto muito de saber até onde o canal está alcançando, né? Nesse mundo enorme. Então eu peço sempre para a galera deixar um comentário falando o seu nome e o lugar de onde assiste, bairro, cidade, estado, país, né? Quem sabe? Se tiver alguém assistindo de uma base da NASA fora do planeta Terra, pode falar também. Eu gosto muito de saber até onde a Central está alcançando. Sempre peço para a galera comentar e aproveito, né, o vídeo para mandar um abraço para a galera que deu o alô
falou de onde está nos assistindo, né? Mandar um abraço aí para quem está sempre dando essa moral para a gente. Então, mandar um abraço aqui para o Paulo Silas de Serra, para o João de Morro do Chapéu, na Bahia, para o Márcio Cardoso de Itaboraí, para o Gustavo, que está assistindo a gente de Malmo, na Suécia, para o Antônio de Laguna, em Santa Catarina, para o Wilson de Porto Velho, Rondônia, para o Roque Drigo de Belfor Roxo, para o Fernando de Juiz de Fora, para o Paulo de São Luís, para o Clóvis de Francisco Beltrão, no Paraná, para o Jorge aqui do Rio, para o Pablo do Complexo do Alemão, também aqui no Rio, para o Paulo Sérgio de Manaus, para o César de Sulacap, para o Valdevino de Orleans, em Santa Catarina, para o Bruno de Taguatinga, no Distrito Federal, para o Sandro de Jaboatão dos Guararapes, para o Osmar de Serra, para o Marcos aqui do Rio, para o Antônio de Três Corações, em Minas Gerais, terra do Pelé, para o Alfredo de Angra dos Reis, para o Edis de Cabo Frio, para o Wilson de Belém, para o Aldson de Parintins e para toda a galera, né, que está aí assistindo a Central. Um abraço especial, deixa aí um comentário falando de onde você nos assiste, beleza? Vamos lá, a última notícia desse vídeo aqui é sobre o mercado da bola. Saiu notícia de interesse do Fluminense em zagueiro. A gente já tinha gravado aqui falando de uma apuração da Netflix de que o Fluminense estava, né, cogitando a possibilidade de contratar um zagueiro. A gente já tinha uma necessidade lá atrás, aí acabou contratando um volante, Thiago Santos, e o Felipe Melo virou zagueiro com o Fernando Diniz. Então, na prática, né, você contratou um volante e teu volante virou a tua contratação, entre mil aspas, para a zaga. Só que o Vitor Mendes está afastado, a gente sabe bem, né, a situação do Vitor Mendes. Eu vou botar aqui no card um vídeo explicando um pouquinho melhor a situação dele. Foi citado na Operação Penalidade Máxima, gravei até essa semana falando sobre isso. O Fluminense não conta mais com o jogador, a tendência é que ele não jogue mais pelo Fluminense, falta só não foi oficializado porque ele não pertence ao clube, né? Ele está emprestado pelo Atlético Mineiro ao Fluminense, então aí acaba envolvendo mais fatores, né, para acabar rescindindo, dispensando o jogador. Mas fato é, o Fluminense vai ao mercado, quer contratar sim um zagueiro, tá? Entende que precisa de um zagueiro no mercado da bola. Tem informação dos meus amigos lá do canal Pitaco Tricolor, do nome desse jogador, um dos jogadores que o Fluminense sondou, está estudando a contratação, beleza? É o zagueiro Kaká, formado no Cruzeiro, de 24 anos, formado no Cruzeiro, que atualmente defende o Tokushima Vortis do futebol japonês, só que tem um adendo. O Tokushima Vortis joga a segunda divisão do futebol japonês. O Kaká tem contrato, tá, com essa equipe até janeiro de 2025, então ainda tem um contrato extenso, e para acabar vindo para o Fluminense, precisaria que ou ele conseguisse uma rescisão lá no Japão, ou que a equipe optasse, né, aceitasse liberar o atleta por empréstimo. O Fluminense, a gente já sabe, né, já comentou várias vezes sobre isso, o Fluminense busca oportunidades de mercado. O modelo de negócio do Fluminense é oportunidade de mercado. Ele vai tentar jogadores por empréstimo ou em final de contrato, ou jogadores saindo dos seus clubes. O Fluminense não vai pagar, né, para comprar jogador. O Fluminense não vai chegar lá e largar o malote. Então, para o Kaká vir ao Fluminense, né, essa negociação se concretizar, um desses fatores vai ter que acontecer. Ou ele vai ter que conseguir a rescisão lá no Japão, ou o clube vai ter que aceitar liberá-lo por empréstimo, beleza? Então, essa é a informação, é um interesse ainda embrionário do Fluminense, e aí muita gente pode estar se perguntando, cara, quem é Kaká? Isso é uma boa contratação, não é? Então, galera, vou ser muito sincero com vocês. Eu confesso que eu lembro muito pouco do Kaká aqui no futebol brasileiro para ter uma opinião muito bem formada e falar, olha, realmente é uma grande contratação ou não. O fato dele estar jogando na segunda divisão do Japão, ela me incomoda um pouco, assim, causa um estranhamento. Tipo, pô, segunda divisão do Japão, gente, é um nível muito fraco. Assim, eu vi muita gente, né, conhecidos meus que torcem para o Cruzeiro, a galera que acompanhou bastante a trajetória do Kaká aqui no futebol brasileiro, elogiando muito o jogador. Nossa, o Kaká é um baita zagueiro, sei lá o que lá. Mas aí, obviamente, né, bate aquele questionamento. Pô, se ele é tão bom, por que ele está na segunda divisão do Japão, né? O que aconteceu? Enfim, eu tenho aqui, né, vou colocar na tela um trabalho fantástico aí do Felipe Barros, do FB Scout. Aqui, ó, ele levantou os números do Kaká lá no futebol japonês. Aqui no cantinho embaixo da imagem tem as redes sociais do Felipe Barros para você segui-lo, tá? Tem canal no YouTube, tem Instagram, tem Twitter. Acompanha lá que o trabalho é muito bom. Ele levantou, tá, os jogos do Kaká em 2023 pelo Tokushima Vortis. Ele fez 10 jogos, né, os 10 como titular, não marcou nenhum gol, ainda marcou um gol contra, né, o que acaba preocupando, claro. Tem 65% de ganho nos duelos defensivos, 48% de ganho nas disputas aéreas, 13,1 recuperações na posse de bola por 90 minutos e 90% de acerto nos passes, tá? Esses dois últimos indicadores, acerto nos passes e recuperações na posse, eu
pelo pouquinho que eu entendo disso, eu considero bons números, tá? Eu considero bons números. 48% na bola aérea, eu não acho já tão bom. Não chega a ser horrível, mas não é tão bom. Significa que a cada 2 bolas que ele disputa no alto, ele ganha mais ou menos uma ali, né? Pouco menos do que uma. Né? Eu acho que pode melhorar isso aí, mas não chega também a ser uma coisa que me desespera tanto. E duelos defensivos, né? São todos os outros duelos que não são aéreos. 65% é um número que eu considero ali mediano para bom, tá? Só que a gente tem que fazer esse contexto. O jogador está atuando na segunda divisão do Japão, né? Isso pode ser um fator ruim. Para a galera que quer ser otimista, caso, né, o Kaká venha ao Fluminense, repito, essa notícia é de um interesse ainda embrionário do clube no jogador, tá? Mas caso o Kaká venha ao Fluminense, para a galera que gosta de ser otimista, pode lembrar que o Thiago Neves, quando chegou no Fluminense em 2007, ele veio de um time chamado Vegalta Sendai, que também era muito inexpressivo no Japão, chegou a jogar, inclusive, a segunda divisão também. Então, assim, eu não vou taxar o jogador pela liga que ele joga, tá? Mas, claro, preocupa. É inevitável, gente. É inevitável preocupar. Você vai olhar e falar, caramba, foi buscar na segunda divisão do Japão. Mas é um zagueiro que, pelos relatos, tá, que eu ouço, surgiu muito bem no Cruzeiro, jovem, era destaque no Sub-20, subiu para a equipe principal do Cruzeiro em 2019, chegou a formar dupla de zaga com o Murilo, hoje no Palmeiras, e teve muito destaque. Só que por toda a bagunça que foi o Cruzeiro naquele ano, o Cruzeiro caiu, teve matéria no Fantástico denunciando corrupção no Cruzeiro, enfim, por toda a bagunça que foi, o Kaká acabou saindo justamente para essa equipe do Japão, que agora atua na segunda divisão. Então, assim, foi uma questão de estar no lugar errado na hora errada. Ali para o Kaká não significaria, em tese, que ele é um mau jogador. Claro, os números do atleta, eu acho que eles acabam também ficando sempre influenciados pelo contexto em que ele está. Quando você está num time bom, a tendência é que você consiga mais facilmente ter números bons. Quando você está num time ruim, é mais difícil você ter números bons. Então, eu vou dar esse benefício da dúvida por enquanto ao Kaká, tá? Mas, repito, eu não conheço tanto assim o jogador para fazer uma análise muito profunda aqui de, olha, realmente é um craque ou não é. Tá? Eu estou falando aqui de acordo com os números que o Felipe Barros levantou para nós e deixando bem clara a minha desconfiança por ser um jogador da segunda divisão do Japão. Caso o Fluminense consiga contratá-lo, né, feche essa negociação e ele chegue, eu espero que ele surpreenda a todos e seja um baita zagueiro, uma baita aquisição do Fluminense. Mas, repito, para isso, ele tem que rescindir lá no Japão ou o clube topar liberá-lo por empréstimo. Beleza, galera? Essas eram as notícias que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Muito obrigado a você que me assistiu até o final. E eu repito, né? Deixa o like aí e deixa um comentário. Kaká seria um bom reforço para o Fluminense? Lembra dele jogando pelo Cruzeiro? Deixa o comentário aí, vamos trocar essa ideia. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto!